Bom, a gente chegou à nossa última entrevista com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, vamos lá. Lembramos, que os candidatos convidados estão entre os primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha publicada até a sexta-feira anterior ao início das entrevistas. E pelos critérios estabelecidos, foi desprezada a margem de erro para mais ou para menos para efeito dessa definição. Vamos então agora aos números da última pesquisa de intenção de votos divulgada no dia 5 de novembro pelo Datafolha. Bruno Covas, do PSDB, lidera a disputa com 28% das intenções de voto. Celso Russomano, do Republicanos, soma 16%. Na sequência, vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 14%. E depois Márcio França, com 13%, ele que é do PSB. Gilmar Tato, do PT, tem 6% das intenções de voto. E na sequência, com 4%, Arthur Duval, do Patriota. Outros 7 candidatos concorrem ao cargo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nosso último entrevistado é o candidato Arthur Duval, mamãe falei, eleito deputado estadual em 2018 pelo DEM, concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito de São Paulo. Integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, Arthur Duval teve a segunda maior votação para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com cerca de 480 mil votos. Nessa eleição é candidato do Partido Patriota. Daniela Lima começa então agora a entrevista. Olá, candidato. Prazer receber o senhor aqui na CNN, no CNN 360, para essa série de conversas que a gente está tendo com os candidatos à prefeitura, não só de São Paulo, mas de outras capitais também. Muito bom receber o senhor aqui. Bom, eu vou fazer ao senhor o pedido que fiz aos seus colegas todos. Eu vou fazer perguntas editadas e vou pedir respostas editadas, porque a gente tem 15 minutos só para conversar e são muitos os assuntos, então já conto com a sua colaboração. Olha só, o senhor construiu a sua persona pública, eu vou chamar assim, com essa imagem um tanto quanto explosiva, uma coisa meio de franco atirador. Inclusive, na Assembleia, o senhor ainda mantém esse estilo mais agressivo. E aí eu pergunto para o senhor se num momento de tanta polaridade, de tanto ruído, de tanta tensão na política do Brasil, por que é esse o perfil que o eleitor de São Paulo tem que escolher para a principal capital do país? O tempo do senhor começa a contar agora. Obrigado, Daniela, pela entrevista. Obrigado, CNN, pelo espaço. Na verdade, eu defendo de forma muito aguerrida justamente todas as minhas posições, né? Quem me conhece sabe que, na verdade, as minhas posições não são explosivas, muito pelo contrário, né? Tudo que eu faço é sempre com muito autocontrole. Quem fica ali, muitas vezes, tendo reações explosivas são os meus adversários. Agora, sim, eu realmente mostro muita indignação com tudo aquilo que eu acredito estar errado, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo agora já estão de saco cheio, uma expressão que eu tenho usado bastante, de ver na TV um monte de gente falando daquela forma pausada e até cínica para dizer que gastou milhões do seu dinheiro com coisas que com certeza não vão fazer diferença na sua vida. Portanto, a minha experiência que vem da iniciativa privada, 8 CNPJs, é de alguém que tem muitas vezes a fama justamente do paulistano fora de São Paulo, daquele cara mais crica, mais carrancudo, mas é quem trabalha e entrega o resultado. É porque essa questão, a coisa de vender isso como algo muito genuíno e um ativo já aconteceu, né? Foi em 2018 e está aí, é o presidente Jair Bolsonaro. Presidente que o MBL, grupo ao qual o senhor pertence, apoiou no segundo turno. Pergunto então, Arthur Duval, errou lá atrás, em 2018, o MBL, diante das circunstâncias que tinha, fez a opção possível, mas não imaginava que poderia descambar nisso, que hoje vocês criticam tão veementemente? Olha, a sua pergunta, na verdade, já vem com a resposta. É justamente isso. A gente apoiou somente no segundo turno, quando a opção era dicotômica. Ou era Bolsonaro ou era PT, e PT a gente não quer mais. Apostamos na autenticidade do Bolsonaro, só que ele simplesmente não está cumprindo todas as agendas que prometeu cumprir, né? Combate à corrupção, uma agenda liberal na economia. Portanto, como nós não somos oportunistas políticos, nós de fato defendemos tudo aquilo que acreditamos, ainda que sob custos, nos colocamos ali para criticar o presidente, ainda que eles tenham alguma popularidade. Agora, então, mas minha pergunta permanece. Vale a pena insistir nesse perfil, esse perfil que você entende como um perfil genuíno, mas que não acena para nenhuma
tranquilidade no cenário político. De novo, principal capital do país. Não, na verdade são coisas diferentes, né? O oposto de genuíno não é algo não combativo, né? O oposto de autenticidade é justamente algo falso. Então, eu aposto na autenticidade, eu aposto em algo genuíno. Agora, ser combativo não necessariamente significa que você vai ser um prefeito brigão, né? Quando você é um deputado, quando você é militante, a sua função é jogar um holofote naquilo que você acredita estar errado, que é isso que eu faço, inclusive, com muita veemência. Eu quero lembrar que foi esse meu jeito combativo que travou, por exemplo, o aumento do salário dos fiscais de renda, que travou, por exemplo, né, antes da pandemia, o aumento de R$4.000 de verba para deputado gastar com carro alugado. E que quase algumas vezes resultou em troca de soco e pontapé. Exatamente. No plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pois é, muitas das vezes a gente expõe ali a falta de controle dos nossos colegas, né? Eu surgi na internet fazendo isso. O Jean Willis e o Ciro Gomes também se descontrolaram quando eu contrapus ele com ideias, né? A gente tem que lembrar que em nenhum momento eu ajo com truculência ou com violência, mas sim defendendo aquilo que eu acredito. Agora, o papel do prefeito não é esse. O papel do prefeito é, como na iniciativa privada eu já fiz, resolver o problema. Não importa se você é o causador daquele problema, mas o problema é seu e você tem de resolver. É isso que eu fiz na iniciativa privada, é isso que eu vou fazer em São Paulo. Tá certo. Então, vamos pontuar então diferenças. O senhor diz aí que não cabia ali uma comparação. Vamos falar então sobre questão de isolamento social. Se o senhor for eleito e vier uma segunda onda da Covid, como é que o senhor pretende tratar? Olha, eu não sou terraplanista aqui de doença, não acho que histórico de atleta salva as pessoas do que se chama de gripezinha, de jeito nenhum. Mas acho que o que a gente fez foi um lockdown absurdamente extenso e sem sentido. Hoje não faz sentido algum você, por exemplo, fechar o Parque do Ibirapuera enquanto pessoas se aglomeram na porta. Acho que não faz sentido algum você restringir o horário de comércio, que estão quebrando, inclusive, enquanto pessoas se aglomeram em comícios políticos. Portanto, se eu for eleito dia 2 de janeiro de 2021, tudo aberto 100%. Ok, e como é que lida se vier uma segunda onda que lote os hospitais, ou seja, não tem os hospitais de campanha? Como é que lida com a ressaca, digamos assim, da pandemia? Os números mostram que a gente ainda não chegou a níveis alarmantes nem de ocupação de hospital e nem de superlotação do sistema público de saúde. Se estivermos caminhando nessa direção, vamos lidar com o problema com liderança, diferente do atual prefeito, que inclusive sem nenhuma evidência científica chegou a travar cruzamentos, chegou a criar rodízios, né, reduziu frota de ônibus aglomerando as pessoas no transporte público. Portanto, a gente vai lidar com isso sempre olhando as evidências científicas e com liderança, tá? De fato, estando na cidade para solucionar o problema. Assunto importante que sua opinião me importa, inclusive por ser deputado estadual aqui em São Paulo. Vacina deve ser obrigatória ou não? Se obrigatória, com base em que critérios? Eu sou a favor, sim, de vacinação obrigatória. Porém, esta vacina em específico tem peculiaridades e eu não vou vir aqui de novo bancar o terraplanista da vacina ou dizer que a vacina vem da China e por isso ela não presta, que é um plano comunista para que as pessoas se tornem de esquerda. De jeito nenhum. Eu acredito que, infelizmente, nós não temos ainda a comprovação científica de que esta vacina específica deva ser aplicada em massa na população, mas acredito em vacinação em massa, sim. Quando houver certificação da Anvisa? Aí sim, quando a Anvisa aprovar, aí sim nós vamos estar discutindo seriamente a vacina. Já que o senhor falou da comprovação científica, algumas pessoas no entorno ali dessa campanha fizeram bastante barulho pela cloroquina. Qual é a posição do senhor a respeito desse medicamento especificamente? Não, na verdade, você está falando especificamente do Hélio Beltrão, que é meu supersecretário de Economia. Ele não vai cuidar de nenhum assunto ali de saúde, ele vai cuidar da parte econômica. Eu, pessoalmente, não vejo, infelizmente, né, não vejo evidências científicas de que a cloroquina seja um remédio que realmente cure o Covid de forma sine qua non. Ok, vamos falar um pouquinho de ação social. Olha só, o senhor chegou a dizer numa entrevista que nossa produção aqui coletou para me ajudar nessa empreitada, disse assim: São Paulo não tem dinheiro para construir absolutamente nada, não tem dinheiro para dar auxílio para ninguém. E aí eu pergunto para o senhor, então, o que é que o senhor propõe para as pessoas que sofreram com os impactos da pandemia? Qual é o projeto do senhor na área social, ou mesmo para reincentivar a entrada no mercado de trabalho? Olha, quando a gente analisa o plano de governo dos meus concorrentes, eles se dividem em apenas duas opções, né? Uma delas é a prefeitura te empregar, né, criando mais concurso público, mas eles
nunca dizem de onde vai sair o dinheiro. E o segundo ponto é te dar auxílio, que é basicamente pedir para que você agradeça ao caixa eletrônico pelo dinheiro que você trabalhou e o caixa eletrônico está lhe dando nas mãos. Eu não acredito em auxílio, né? Se alguém está trabalhando, se alguém está recebendo sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber. Quando alguém falar para você de auxílio, traduza aos seus ouvidos que é mais IPTU, ponto final. Então, São Paulo é locomotiva do Brasil, não porque tem um monte de prefeito que fica dando migalha para os paulistanos trabalhadores, não. São Paulo tem a vocação de ganhar dinheiro. A gente precisa que os comerciantes, que os empreendedores, que os trabalhadores estejam livres para empreender sem o fiscal na tua porta para te achacar muitas vezes, sem leis inúteis, burocráticas te impedindo de ganhar dinheiro. Mas, candidato, vamos trazer para o mundo real. Vamos pensar naquela pessoa que está na situação mais vulnerável. São 25 mil moradores de rua, cerca de 25 mil moradores de rua aqui em São Paulo. O que é que se faz com essa gente? Sim, vamos lá. Hoje a prefeitura já tem os equipamentos sociais que atendem essas pessoas, porém o grande erro é nós, através de um plano diretor completamente restritivo, empurramos as pessoas para as regiões mais periféricas e fazemos o contrário do que o resto do mundo faz. Nós centralizamos os equipamentos sociais. Isso está errado. Nós temos de pegar essas casas de acolhida que já existem e já tem inclusive orçamento previsto e levar para onde está as demandas. O senhor sabe que isso já foi tentado, porque o senhor é estudioso. O senhor sabe que isso já foi tentado em gestões anteriores e o que acontecia era as pessoas ficavam nas ruas, elas não iam aos equipamentos públicos. Por quê? Porque eles gostam de estar no centro. Foi por isso que veio para cá depois. Não, essa foi Daniela, a mudança que aconteceu. Não existe uma relação direta entre o morador de rua falando, eu quero ficar na rua ali na Praça da Sé e não quero ficar na rua. Não entendi muito a relação. Tem mais a ver com a eficácia da medida, porque sim, não teve eficácia, os equipamentos ficaram vazios. Não, desde a gestão Serra aqui em São Paulo, só se centralizou cada vez mais. Os números de equipamentos sociais na periferia vêm diminuindo e os números de equipamentos sociais nas regiões centrais vêm aumentando, justamente o contrário do que o resto do mundo faz. Uma das maiores resistências que nós temos das pessoas em situação de vulnerabilidade para entrar nesses equipamentos é justamente a rigidez das regras para entradas e para saídas. Tanto os horários que não tem nenhum tipo ali de flexibilidade, quanto também da não acolhida do núcleo familiar. Muitas vezes, uma família que está em situação de vulnerabilidade chega no equipamento social e você tem a segregação do pai, da mãe, da criança e até mesmo do cachorro para equipamentos diferentes. Então, isso não está funcionando. Alguém tem que ter coragem de tocar na ferida e falar, gente, vamos fazer o que funciona ao redor do mundo. Descentralização e equipamento social com flexibilidade na entrada e na saída. E aí separa homens solteiros, mulheres sozinhas, LGBT e famílias, é isso? Sim, nós temos que ter equipamentos sociais específicos para todos os tipos, para para o atendimento da mais variedade... Da maior variedade de pessoas, perfeito. Que existem no mundo. Vamos falar um pouco agora sobre crédito, então. O senhor fala muito de emprego, mas eu não achei uma proposta de liberação de crédito ali no plano de governo. Qual é a ideia do senhor para estimular aí a retomada da economia? Novamente, eu não vou vir aqui com proposta demagoga de caixa eletrônico, falar para você que eu vou te entregar dinheiro, né, subsidiado por outras pessoas que estão pagando impostos. Muito pelo contrário. A gente vem aqui com o programa justamente de capacitação para que você tenha acesso ao crédito. A gente tem que lembrar que estamos num país completamente hostil aos empreendedores, né, que cobram os juros mais altos do mundo e as tarifas tributárias mais complexas do planeta. Portanto, é papel da prefeitura capacitar o cidadão, né, para que tenha acesso ao microcrédito. Não vim aqui com proposta demagoga de auxílio, porque isso soa aos meus ouvidos mais ISS, mais IPTU. A gente já está cansado de ser enganado com esse tipo de proposta. O senhor trabalha muito na questão do corte, né, no plano de governo do senhor. Fala muito, vou enxugar bastante as secretarias, vamos ficar só com 10 secretarias municipais, se não me falha a memória, esse é o número que o senhor prega, diz que vai cortar cargos, mas de novo, aí, como é que isso vira emprego na ponta? Eu entendo que tem uma mentalidade de não oferecer, não trabalhar com os mecanismos que estão mais à mão aí, que a gente vê, mas qual é a ideia? Qual é o plano? Qual é a proposta? Existe um estudo do economista Ricardo Paes de Barros que diz que justamente quanto mais imposto, né, quanto mais o cidadão privado tem que sustentar a máquina pública, mais diferenciação, mais desigualdade você promove num país, num Seria estado, uma espécie de desoneração, então? Exatamente. O senhor poderia fazer a desoneração e exigir em contrapartida a criação de vagas de trabalho? Seria isso? Não. Na verdade é o seguinte, a gente não pode aqui... Foi o que fez Dilma, por exemplo. Não, a gente não pode também aqui ser o liberal bobo, né? A gente tem que falar dentro
dos limites da realidade. Quando a gente fala, por exemplo, de cortes de cargos em subprefeituras, em secretarias, nós estamos falando de um aumento, de uma diminuição ali de um custo de aproximadamente meio bi, 0,6 bi por ano. Isso não é suficiente para você sair falando em reduzir IPTU, por exemplo. Mas quando você dá o exemplo, quando você vai enxugando a máquina pública e tirando a prefeitura do cangote dos empreendedores, você consegue fazer uma ampliação na base de arrecadação. Certo. Isso aqui em todas as áreas, tá? Eu estou falando desde plano diretor até alvará de funcionamento e quantas leis inúteis nós não podemos tirar do cidadão paulistano empreendedor. Perfeito. A gente já falou de Covid, eu vou falar de um outro tema que eu tenho explorado com todo mundo que sentou aí nessa cadeira, que é a educação. O ano letivo de 2020 foi para o lixo, ou seja, quem assumir em 2021 vai ter que ter um plano para colocar em dia o que foi perdido. Qual é o do senhor? Olha, na verdade, o que a gente vê, infelizmente, no plano de governo dos meus colegas é sempre aumento de custo, né? Isso não funciona muitas vezes. A minha mãe foi professora da rede pública a vida inteira, eu tive uma educação maravilhosa e eu quero que todas as pessoas tenham acesso a essa educação. O que nós vamos fazer? Abrir a escola 360 dias por ano. Nós vamos abrir as escolas nos finais de semana e nas férias com almoço e merenda. Esse custo é extremamente baixo pelo benefício que nós vamos ter. E a maior preocupação das mães da periferia, que é o que os seus filhos vão fazer nos finais de semana, vai estar justamente sanada, porque ele vai estar gastando energia dentro da escola e não fora dela. Dentro da escola, nós temos que criar a relação do que o aluno aprende com a vida real. Hoje na escola, infelizmente, o aluno não aprende a pagar boleto, a poupar, não aprende o que é juros. Nós podemos fazer parcerias público-privadas, inclusive com o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, para que nós tenhamos aulas de educação financeira dentro das escolas. Nós temos de explorar o maior potencial que o jovem paulistano tem, que é de ganhar dinheiro. São Paulo tem uma vocação. São Paulo sabe ganhar dinheiro e é na escola que ele deve aprender e gastar sua energia para isso. A gente ainda tem 2 minutinhos e eu vou reservar um tempo para as suas considerações finais, mas eu queria abordar um tema aqui que foi bastante explorado na imprensa, inclusive, que é a relação ou o juízo de valor que o senhor faz a respeito do trabalho de quem acolhe moradores de rua, e aí estou falando especificamente do padre Júlio Lancelotti. Reafirmo aqui a pergunta que fiz lá atrás, se isso não reforça talvez um perfil um pouco obtuso. O padre Júlio Lancelotti disse que recebeu ameaças depois das críticas que o senhor fez ao trabalho dele de acolhimento a moradores de rua. Alguma mudança no discurso depois de já ter refletido sobre tudo isso? Se você pesquisar no Google, você vê que o padre Júlio Lancelotti diz que vem recebendo ameaças desde o ano passado, inclusive em janeiro desse ano, sem antes eu sequer citar o nome dele. O que acontece é que tem que ter alguém com coragem nessa cidade para falar das coisas que não funcionam. Eu não confio, eu não acredito nas políticas que o Júlio Lancelotti acredita. Eu não acredito em Craco Resiste, eu não acredito em MTST, eu não acredito em live com hashtag Lula Livre com participação do Júlio Lancelotti. Eu quero lembrar que aqui em São Paulo, principalmente, antes de ter Ministério da Saúde, nos anos 50, antes de nós termos o SUS na Constituição Cidadã de 88, quem fazia a acolhida das pessoas eram justamente as Santas Casas ligadas à Igreja Católica. Então eu fico muito triste que uma figura como essa se esconda atrás de uma instituição tão respeitada, que é a Igreja Católica, para fazer proselitismo político, para fazer militância política de esquerda. Eu não concordo com política de Craco Resiste, eu não concordo com o MST, eu não concordo com o MTST. E se isso é ser impopular na TV, que seja. Eu vou vir aqui falar a verdade, falar o que eu acredito e não dar o sorrisinho pago com o seu dinheiro de fundo eleitoral para mentir para você na sua cara. Tá certo, então nenhuma reflexão a fazer. O senhor tem 30 segundinhos, 25 na verdade, para se despedir do eleitor. Eu fiz uma reflexão, Daniela, que provavelmente não estava dentro da sua expectativa. Não, né? Não, é porque... Você queria que eu mudasse de ideia, mas eu não vou mudar. Exato, era isso. A minha consideração final é que as pessoas lembrem que no primeiro turno você tem que votar no melhor. Não vote contra um ou não vote contra outro. A gente tem certeza que chegando no segundo turno nós podemos ganhar do Bruno Covas e eu tenho certeza que você não quer pôr 45 de novo na urna. Dê uma chance para mim, dê uma chance para o seu filho. Candidato, muitíssimo obrigada pela participação aqui na Sabatina da CNN. Bom, como confirmado aí combinado com a sua assessoria, se o senhor passar para o segundo turno, tem debate aqui na segunda-feira. É sempre animado conversar com o senhor, então contamos com sua presença. Até mais.